Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal. Eu sou Luciane Leite. Hoje nós vamos fazer este lindo modelinho. Olha que charmoso este sapatinho. Então, pessoal, aqui está ficando o nosso sapatinho desta forma. Aqui a gente vai fazer os acabamentos agora. Então, aqui, ó, onde temos essas duas carreirinhas aqui é a carreira de ponto baixíssimo e aqui é de ponto baixo do acabamento. Aqui são as duas carreirinhas e aqui nós vamos pegar na segunda carreirinha, que é essa aqui, ó. Só que nós vamos pegar aqui pela lateral. Entro com a agulha aqui pra dentro e volto, ó, trazendo pra fora, tá? Aqui nós vamos fazer pontos baixos, horizontais na lateralzinha do sapato. Aqui nós vamos fazer a primeiro, dei aqui uma enroladinha com a ponta do fio e aqui já vou puxar para fazer meu primeiro ponto baixo. Aqui já no próximo, eu entro também e trago para frente. E aqui por baixo do fio, ó, porque eu já vou prender ele aqui também, trago o meu fio para frente e faço o meu próximo ponto baixo. Assim eu já tenho dois. E aqui, ó, vou no próximo e pego também pela terceira vez o meu ponto baixo. Fiz 3 pontos baixos na lateral. Aqui eu vou fazer uma correntinha e já vou voltar fazendo os meus 3 pontos baixos. 1, 2, e aqui o primeiro ponto, ó, da carreira anterior, aqui o nosso último ponto dessa carreira, ele fica um pouquinho apertado, que foi o primeiro ponto. Então, aqui eu faço o meu terceiro ponto baixo. Faço uma correntinha e viro o trabalho e já faço novamente meus 3 pontos baixos. E aqui nós já temos a primeira carreira, a segunda e a terceira. Vou fazer mais 5 e ficar com um total de 8. 3. Eu vou fazer as minhas e volto aqui com vocês. Eu fiz aqui até a 7ª para fazer a 8ª com vocês. Eu disse 8 dessas, mas a 8ª é diferente. Na 8ª a gente não faz, a gente termina aqui, ó, a 7ª e a 8ª a gente vai fazer da seguinte forma. Pega aqui, não faz a correntinha e pega aqui, ó, o primeiro ponto, faz 2 pontos, 2 correntinhas e pula um ponto. E vai fazer aqui, ó, o último ponto. Tá? E aqui nós não vamos fazer correntinha e vamos fazer aqui o primeiro ponto baixo. Aqui dentro do buraquinho, outro ponto baixo. E no último ponto, um ponto baixo. Tá? E aqui nós fazemos uma correntinha só para prender o fio. E essa abinha, ela vai vir pra cá, pra cima. Agora, nós vamos fazer a abinha do lado de cá. Aqui nós vamos cortar o fio. Não precisa arrematar, porque quando nós formos fazendo o acabamento, aí a gente arremata esse fio. Então, aqui, como nós pegamos na segunda carreirinha dessa dupla aqui, ó, nós vamos para o lado de cá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pronto, aqui, ó, essas duas, nós começamos na carreirinha de baixo, pegando o ponto aqui na lateral. Nós vemos para aqui, e nós terminaremos também na carreirinha de baixo, que é esse ponto aqui. Como são 3 pontos, nós vamos contar 1, 2 e 3, e nós vamos começar a nossa abinha aqui, ó. Tá? Então, aqui nós vamos prender o fio. Enrolo aqui a perninha do fio e faço meu primeiro ponto baixo. Aqui eu venho no próximo ponto, na lateral, né? E passo aqui por baixo do fio, da perninha do fio, e finalizo meu ponto baixo, prendendo a perninha de fio aqui, ó. Aqui eu vou no próximo ponto,
faço mais um ponto, boto a perninha de fio pra cima, puxo por baixo e fecho o meu ponto baixo aqui por cima. Então, dessa forma, eu já prendi a minha pontinha de fio. Aqui eu vou fazer uma correntinha e vou dar continuidade aos meus 3 pontos baixos. E da mesma forma que nós fizemos com a abinha do lado esquerdo, nós vamos fazer com esta abinha do lado direito. A mesma quantidade de carreiras, e aí nós vamos fazer o buraquinho e finaliza com a última carreirinha, onde nós pegamos dentro do buraquinho com um ponto baixo. Então, eu vou fazer as minhas e já volto com vocês pra gente fazer o acabamento dessas abinhas, tá? Prontinho aqui, nós já fizemos as duas laterais e agora vamos fazer o acabamento das abinhas. Pegamos aqui por dentro, aqui essa pontinha a gente já prendeu, a gente já pode cortar. Ela já está bem presa. E vamos cortar também deste lado. E na hora que nós estivermos fazendo o acabamento, já nós vamos arrematar esse aqui. A gente já pode cortar também um pedaço. E deste lado também. Então, nós vamos agora prender e vamos começar a fazer pela parte de dentro, pela parte do avesso. Nós vamos prender aqui, bem aqui, ó. O próximo ponto é esse aqui. Um ponto antes de onde nós começamos as abinhas. Aqui, vou prender e vou fazer o meu ponto baixo. Vou segurar aqui, prendendo logo esse fio e vou fazer aqui o ponto baixo. Pronto, aqui eu já vou pegar aqui, ó, no ponto da abinha, bem aqui, ó, primeiro ponto. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. Já vou prender também o fio, a pontinha do fio. E aqui eu faço um ponto baixo. E aqui eu vou fazendo o acabamento todo em ponto baixo, contornando esta aba. Para cada carreirinha, eu coloco aqui um ponto baixo. E vou prendendo o fio e vou fazendo o meu acabamento por todo o contorno da aba. Chegando aqui no último pontinho, eu vou fazer um ponto baixo, uma correntinha, tá? Aí, agora sim, no mesmo ponto, eu faço meu ponto baixo. Aí, faço aqui mais os 2 outros pontos baixos. E aqui, depois do último ponto baixo, aqui, essa pontinha eu já posso cortar, para ela não atrapalhar. Eu faço aqui uma correntinha, no mesmo ponto, outro ponto baixo. E agora, eu vou descer em pontos baixos até a última carreirinha, onde eu vou colocar meu ponto baixo. Então, aqui, ó, vou fazendo até chegar no último ponto. Aqui a gente pode cortar essa pontinha que tá saindo aqui. E ele vai ficando assim. E aqui nós chegamos na última carreirinha e daqui nós já vamos direto para o ponto de base. A gente não vai fazer, aqui já pegamos o último, aqui nós não vamos fazer aqui, ó, tá? A gente vai para cá, ó, para o próximo ponto de base, deitadinho aqui.
bem aqui, ó, tá? Então, aqui nós vamos fazer um ponto baixíssimo. É um ponto baixíssimo, tá? Que aqui a gente quer que ele dê uma puxadinha pra baixo. Que ele fique assim, puxadinho pra baixo, tá? E aqui, a gente vem no próximo ponto, e vamos fazer um ponto baixo. Então, com esse ponto baixo, nós viramos e viremos aqui, ó, no próximo ponto baixo da aba. E aqui eu vou voltar agora pelo direito, fazendo pontos baixos por toda a minha abinha, e não faço mais correntes aqui em cima, nem faço aumento. É um ponto baixo para cada ponto de base. Então, eu vou voltar o meu, e aqui, ó, eu chego e volto com vocês, tá? Então, aqui eu cheguei no meu último pontinho. Aqui, ó, tá? É o último. E aqui eu vou reservar este fio que vem do novelo e vou vir pra cá. Não vou cortar, tá? Aqui eu já vou tirar aqui o fio da parte de fora, que eu vinha trabalhando nesse da parte de dentro. Eu vou aqui no fio da parte de fora e vou fazer este ladinho aqui. E eu vou começar pela parte de dentro, na parte do avesso, igual eu fiz do outro lado, ó. Se ficou alguma dúvida do outro lado, agora vocês vão tirar essa dúvida, ó. Um ponto antes, venho aqui e coloco o meu fio. Prendo o meu fio com essa laçadinha aqui, ó. Eu já puxo fazendo o meu ponto baixo. Aí, aqui, ó, já venho na primeiro pontinho, na primeira carreira, e pego o pontinho aqui do lado, fazendo meu ponto baixo. E vou seguindo em pontos baixos, já escondendo essa perninha de fio, ó. E vou seguindo em pontos baixos por toda essa abinha. E aí, a gente vai fazer como da outra vez. Aqui no último ponto, a gente faz aqui na lateral, faz uma correntinha e faz ele por cima. Da mesma forma, a gente faz desse lado e volta terminando aqui. E qualquer dúvida desse lado, aí vocês dão uma olhadinha na parte que fiz aqui. Eu vou dar continuidade para não ficar muito longo o vídeo, já que eu já fiz esse mostrando para vocês. Eu vou fazer esse quando ficar nesse ponto, eu já volto com vocês, pra gente dar continuidade, tá? Pessoal, eu voltei aqui neste ladinho, porque esse ladinho aqui, ele tem uma diferença desse lado, tá? Então, aqui, ó, a gente chegou no último pontinho, tá? Mas aqui a gente vai pegar essa partezinha aqui, ó, da primeira carreira, tá? Aqui a gente não pode esquecer, porque senão ele vai puxar essa abinha pra cima. E agora, nós vamos pegar aqui o próximo ponto e vamos fazer um ponto baixo e não um ponto baixíssimo. Aqui, ó, no próximo, outro ponto baixo, tá? Então, aqui nós fizemos 2 pontos baixos. Esse lado é totalmente diferente do lado de lá. Então, vocês assistem um lado de lá para fazer bem certinho e assistem esse aqui bem certinho, também com paciência para fazer bem certinho. Esse aqui, ó, nós não vamos direto já para próximo ponto, não. O ponto da frente. A gente vai fazer esse aqui, ó, como se fosse um aumento, porque a gente andou 2 na base. E aqui, ó, a gente só vai pular 1. No próximo, a gente já vem e faz. Tá vendo? Aqui, ó, é como se tivesse, né? E foi realmente um aumento. Então, aqui nós vamos continuar fazendo, porque esse aumento aqui vai fazer com que empurre essa abinha, ela seja empurrada para baixo. Igual esse outro lado aqui, que como foi empurrado pro lado oposto, a gente já teve que fazer diferente. Então, aqui, ó, nós continuamos fazendo e não vamos ter aumento nem correntinha, mas aqui em cima vai ser ponto baixo em cima do ponto baixo. Aqui eu já vou dar uma paradinha nessa ponta, para ela não ficar aparecendo. E aqui eu já vou fazer o meu pontinho baixo. E vou assim até o final da carreira. Até o finalzinho da aba.
E aqui chegando no nosso finalzinho, e chegando aqui, eu faço meu último ponto, e já vou para o próximo, e faço meu ponto baixíssimo, bem aqui, no próximo ponto da base. Corto meu fio e já puxo aqui, ó. E esta ação faz com que a abinha ela seja direcionada para a parte de baixo e não levantada para a parte de cima. Desta forma, certo? Aqui nós vamos arrematar, eu puxo aqui para dentro. E aqui a gente já faz o nosso arremate como de costume, né? É muito mais fácil. Ó, dessa forma. Aqui eu já dou um nozinho. Como deixei um fio um pouquinho curto, aí fica saindo. Aqui, ó, eu já vou esconder, já dei meu nozinho, agora eu vou esconder bem aqui nesses pontinhos que estão bem apertadinhos. Como eu vou deixar esses pontinhos aqui estão muito apertadinhos, eu nem vou fazer outro nozinho, já vou deixar ele com apenas um nozinho. Mas se você quiser, pode fazer mais nozinhos também. Então, aqui onde nós reservamos o nosso fio, nós vamos dar continuidade agora, porque nós vamos passar aqui, e para passar aqui eu tinha que ter feito a outra aba, porque será o acabamento. E nesse acabamento, nós vamos fazer em pontos baixo, deitado, como nós fizemos no começo. Aliás, ponto baixo, deitado não, ponto baixíssimo. Aqui, ó, fiz o meu primeiro, aí vai ser ponto baixíssimo, deitado. Pegando de um lado, saindo do outro. E dessa forma aqui, nós vamos contornar todo o nosso sapatinho fazendo esse acabamento. Vendo, ó? Aqui você entra nesse, sai no próximo e puxa o fio fazendo o ponto baixíssimo normalmente. Mais uma vez aqui para vocês verem bem. E olha aqui como ele vai ficando o acabamento com essa correntinha aqui, ó. Essa trancinha que vai cobrindo esses pontinhos aqui. Eu vou fazer todo o meu contorno e volto quando chegar aqui. Então, aqui, ó, já vou fazer o meu acabamento invisível. Coloco aqui onde saiu e puxo. Fazendo aqui a minha laçadinha, que fica bem com emenda imperceptível. Ok? Então, aqui nós vamos fazer um nozinho, né? Fazer o nosso acabamento. Que basta eu fazer um nozinho. Esconder meu fio entre os pontinhos. Aqui, ó, dou só um. Vou esconder para o lado de cá, porque fica mais fácil de pegar o ponto. Passo aqui por mais alguns. E já é o suficiente, afinal, os pontinhos estão bem apertadinhos, ele não vai soltar o nosso fio. Aqui, nós vamos fazer da seguinte forma, vamos pegar pela parte de dentro e vamos colocar aqui, ó, no buraquinho do ponto alto, do ponto baixo, nós vamos trabalhar com pontos baixíssimos, mas pela parte de trás. Por quê? Porque eu quero aqui na frente um pontilhado. Então, aqui, ó, em cada ponto de base, ponto baixo, eu vou fazendo um ponto baixíssimo nesta nova cor. Dessa forma. Assim, eu puxo aqui um pouquinho, ó. Só para apertar o fio e ele não ficar folgado, mas vou seguindo em pontos baixíssimos por todos os pontos baixos dessa aba. Aqui
No final eu já volto com vocês para mostrar como ficou. Terminei aqui, a parte de dentro ficou dessa forma, a parte de fora ficou assim, todo pontilhado. Prontinho, e aqui chegamos no final da abinha. Deixa eu pegar aqui o último pontinho, deixa eu ver se chegou no último. Pronto, já é o suficiente até aqui. E aqui depois a gente vai arrematar. E novamente, vamos fazer agora, ó, essa parte aqui, eu vou puxar esse fio pra cá, pra dentro. E aqui mesmo, no mesmo lugar, vou prender novamente o fio pra fazer a minha outra carreirinha. Do mesmo jeito que eu fiz essa, só que agora eu vou fazer no pezinho do ponto baixo, porque aqui nós fizemos duas carreiras de ponto baixo, né? Vocês estão lembradas? Nós fizemos duas carreiras de pontos baixos e eu fiz aqui o acabamento de ponto baixíssimo na última carreira e agora eu vou fazer na carreira anterior. Bem aqui onde vocês vão vendo aqui, ó, tem um buraquinho, uma valazinha aqui no meio, é bem aqui que a gente vai entrando com o nosso ponto, com a nossa agulha e fazendo o nosso ponto baixíssimo. Tá vendo, ó? Em todos os pontos, sem pular nenhum, porque o pontilhado atrás depende da perfeição dessa carreira. Então, pessoal, eu quero lembrar vocês, né, que a gente está aí com a meta e já está quase batendo a meta de fazermos aqui um vídeo só respondendo as perguntas de vocês. Então, a partir desse vídeo agora, vocês já podem deixar aqui nos comentários as perguntas, as dúvidas de vocês, para que eu responda. Assim eu saiba responder, eu respondo a todas vocês. As dúvidas que vocês quiserem tirar comigo, eu vou fazer de tudo para responder para vocês, tá? Então, eu vou aqui, finalizando, a gente vai fazendo, pessoal, e vai olhando, tá? Porque se algum pontinho ficar diferente, ficar muito diferente, a gente desmancha e faz de novo. Tudo bem que pontilhado não é perfeito, mas até por causa dos pontos onde a gente vai fazendo, né, o pontilhado. Então, aqui nós vamos continuando, fazendo os nossos pontos baixíssimos. E aqui, ó, vamos olhar para ver onde terminamos. Aqui ainda dá mais um pontinho aqui abaixo, tá? Então, é bom a gente fazer até o final, pra ficar bonito, né? Então, aqui eu fiz mais um, agora eu já posso cortar. Aí, eu puxo o fio, né? Todos os dois foram puxados para dentro, a parte de fora. Aqui, nós vamos agora fazer o seguinte. Eu vou puxar este pra cá, que é um fio maior, pra poder fazer o fechamento aqui, ó, por fora das duas carreiras. Aí, aqui, eu puxo pra cá, por esse pontinho, ó, pra fazer um fechamento aqui, assim, dessa forma que vocês estão vendo, ó. Com esse pontinho aí, tá? E aqui, eu puxo esse outro lado também, pra poder colocar pra trás. Pronto. Então, aqui, ó, nós vamos fazer da seguinte forma, eu vou fazer assim, eu vou dar os nozinhos para poder esconder os fios. Vou dar aqui o meu nozinho, vou dar 2. Esse lado aqui, vou tentar também, já que ficou tão curtinho a perninha, ó. Pronto, aqui eu vou fazer o arremate, mas já de antemão, eu já digo para vocês já fazerem a mesma coisinha deste lado, tá? Com esta abinha. Eu vou fazer as minhas também, já volto pra gente colocar o restante dos detalhes. Gente, olha que coisa mais fofa.
Agora, nós vamos colocar os nossos ilhoses. Eu vou, enquanto isso, já vou lembrando vocês que se vocês ainda não são inscritos no canal, porque tem bastante gente que assiste, mas não tá inscrito, né? Então, ó, se não for inscrito e gostou aí do conteúdo, se inscreve, pessoal, para não perder, né, os próximos vídeos. Se você também gostou do vídeo, deixa aí teu like, não sai do vídeo sem deixar teu like, porque ajuda bastante, né, na divulgação do meu canal. O YouTube já entende que é um vídeo relevante e ele indica para outras pessoas. Então, aqui, ó, onde nós deixamos o buraquinho, tá? Aqui a gente já coloca o nosso ilhós e vamos aqui aplicar com o nosso alicate. Aqui, ó, a parte do biquinho pontuda fica aqui, ó, do lado onde vai ser amassado, da parte mais alta do ilhós. Só apertar rapidinho, você consegue aplicar o ilhós. Ele amassa com facilidade, é o ilhós 54 de alumínio. Aqui nós vamos ver aqui o outro lado, aqui onde tá o buraquinho, tá aqui. Fica bem apertadinha, afinal de contas a gente fez 2 correntinhas, mas só pulamos um pontinho. É só o espaço mesmo de colocar o ilhós. Lembrando que nós vamos completar aí os 3.000 inscritos e vamos fazer o vídeo, né? Se você não tem dúvida, não tem pergunta para fazer, então deixa aí teu comentário nesse vídeo, diz o que você achou aí da nossa aulinha, para eu ficar sabendo. Me diz aí de que cidade, de que estado você assiste os meus vídeos. Então, aqui, ó, nós vamos colocar agora esta parte aqui, que é o elástico, tá? E nós vamos colocar elástico, por quê? Porque é mais discreto, tá? Já que nós vamos ter um laço aqui com cadacinho, então eu resolvi colocar esse aqui, mais discreto, para não ficar muita informação. Para falar a verdade para vocês, eu não gosto, não acho bonito. Sapatinho de bebê com muita informação, sabe? Eu gosto assim, mais delicado. Passando aqui a minha colinha de silicone, novamente. E aqui nós vamos colocar ela mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? Deste jeitinho aqui. Pela parte de dentro, é claro. Então, eu vou colocar aqui. Coloquei por fora só para vocês terem uma ideia de onde vai ficar. Bem aqui, exatamente. E nós vamos segurar para fixar um pouquinho, né? Ela é rápida, mas tem que segurar. E aqui nós vamos medir o outro lado e vai ser também do mesmo jeito da parte direita. Vamos colocar aqui do ladinho esquerdo, mais ou menos aqui. Isso aqui, ó. Bem aqui no pezinho e esse outro também, igual a esse outro pezinho aqui, que ficou lá na pontinha. Então, aqui eu vou colocar mais uma colinha. Bem espalhadinha. Isso. Aqui, ó. Mais ou menos aqui. É de olho mesmo, né, gente? A gente não vai medir. Mais ou menos aqui mesmo. Pronto. Acertamos aqui. Demora um pouquinho para endurecer, mas aqui nós já vamos colocar o nosso cadacinho do Emílio. Aqui, se você preferir, senão você não confiar muito na cola de silicone, afinal de contas, a mamãe vai calçar o pezinho por aqui, vai puxar o elástico, né? Eu não vou puxar agora porque está molhado ainda, mas se você preferir, pode
e tiver, né, linha de costura da mesma cor, você pode dar aqui um pontinho para reforçar, tá? Eu vou colocar aqui o elástico, o pedacinho aqui. E aqui vou dar meu nozinho, né? Espero que vocês tenham gostado desse modelo. E o nosso pazinho vai ficar desta forma. Meu laço, né, gente? Meu laço é um caso sério. Mas a mamãe que vai calçar no bebê vai ter um lacinho melhor do que o meu. Então, aqui, ó, nosso pazinho já está prontinho. Então, espero que vocês tenham gostado. Não sai do vídeo sem deixar o teu like. Deixa aí o teu joinha, teu comentário. Se não for inscrito, se inscreve. E nos vemos no nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!